Olá, meu nome é João Henrique, eu sou advogado, empresário e vou bater um papo com vocês hoje sobre vocação profissional. Um tema extremamente importante, né? Tem alguns mitos que a gente tem que desmistificar e sempre partindo da ideia de que a gente, evidentemente, nasce com algumas peculiaridades, algumas características relativas à nossa personalidade que, se bem utilizadas, vão sempre contribuir para o nosso desenvolvimento profissional. Tá? Eu tenho aqui a minha colinha, eu vou, claro, segui-la para conversar com vocês, mas se eu eventualmente passar, é porque já tratei do tema, tá bom? Então, nós vamos começar explicando para vocês o conceito de vocação profissional, né? Então, a vocação profissional, como eu ia dizendo, é a tendência natural que uma pessoa tem para exercer determinadas profissões, né? De acordo com as suas habilidades, com as suas preferências, com as suas características pessoais e de acordo também com os seus desejos, né? Com o modo que a pessoa quer viver, que muitas vezes está relacionado ao desenvolvimento de uma profissão específica, ou não, tá? Ou de mais de uma, e a gente vai ver lá na frente, que a gente tem esse mito de que uma pessoa só nasceu para ser uma coisa na vida, né? Esse é o caminho mais adequado, ou seja, se valer das nossas potencialidades naturais, é o caminho mais adequado para nos facilitar a escolha de uma profissão de maneira adequada, de maneira satisfatória e eficiente. E é evidente que se você tem determinadas características que favorecem o exercício de uma profissão ou de outra, você sempre vai estar na frente, você já saiu na frente, porque você naturalmente é habilidoso para aquela determinada atividade, tá? E é importante a gente colocar que o interesse por uma determinada área, um conhecimento, por um contexto social, perspectiva de futuro e mercado de trabalho, pode ser o ponto inicial para a gente fazer a escolha da nossa futura profissão, tá bom? No entanto, escolher a profissão pode ser um grande problema para várias pessoas, né? Porque nem todo mundo tem essa clareza. E aí a gente vai oferecer... Aliás, algumas pessoas têm até dificuldade, e quem já não passou por isso, de identificar quais são as nossas potencialidades, né? Então a gente vai trazer para vocês hoje algumas dicas que podem facilitar esse processo de autoapropriação, de autoconhecimento, para que a gente possa fazer melhores escolhas no futuro, tá? Então, a gente vai começar trazendo para vocês aqui esse desenho que mostra esses diversos círculos e essas intersecções entre eles, né? São exatamente esses pontos de convergência, onde eles se apropriam de um pedaço do outro balão para fazer essa conexão com o outro, né? Nesse sentido, a gente está trazendo isso aqui para desmistificar um pouco a questão da cultura da escolha da profissão baseada na vocação, tá? Então, a gente tem esses diversos círculos aqui, que a gente vai explicar para vocês, que vem da teoria japonesa, que vai dizer o seguinte: aqui nós temos um círculo que diz que é aquilo que você ama, certo? Aqui é aquilo que é bom, que você é bom em fazer, tá? Aqui é a nossa paixão, aqui é a nossa profissão, e nem sempre esses círculos vão se conversar, né? A gente está tratando do que? Exatamente quais são os mecanismos para que esse meu ponto fundamental de intersecção entre todas as minhas habilidades possa ser a minha profissão, porque nem sempre isso é verdade. Tem muita gente trabalhando em caixa de supermercado, trabalhando em banco e odeia o que faz. Mas é claro porque as circunstâncias, como a gente colocou lá em cima, ou no slide anterior, as circunstâncias também vão determinar o nosso futuro. Então a gente precisa equalizar todas essas demandas, né? E no centro, quer dizer, a nossa missão, aquilo que o mundo precisa, a vocação, são as diversas demandas envolvendo o que a gente vai fazer da nossa vida. E no centro nós temos o que os japoneses chamam de Ikigai. E aí eu vou ler para vocês o conceito para a gente bater um papo sobre ele, tá? Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver, objeto de prazer para viver, força matriz para viver, ou seja, é aquilo que a gente vê no mundo para fazer, né? É bonito isso. Existem várias teorias sobre essa etimologia, ou seja, a etimologia é a definição da palavra, da onde veio essa palavra. De acordo com os japoneses, todo mundo tem um Ikigai, né? Que é aquele centro que a gente viu no slide anterior. E descobrir qual é o seu
basicamente é o seu propósito de vida. Descobrir qual é o seu propósito de vida requer uma profunda e muitas vezes extensa busca de si mesmo. Ou seja, a gente vai voltar aqui no que eu estava dizendo para vocês no slide anterior, onde uma das questões que envolvem a gente saber o nosso propósito, saber o que a gente veio fazer no mundo, é, sobretudo, conhecer as nossas potencialidades, né? Então eu vou até passar para o slide anterior, porque aqui a gente vai adentrar num tema que vai envolver exatamente o que eu tenho que fazer se eu tenho dificuldade para encontrar em mim essas potencialidades, né? E uma coisa importante da gente colocar, eu até falei isso para vocês já, é que existem alguns mitos que são relacionados à questão da escolha da profissão, né? E um deles é exatamente aquele de que tem uma profissão certa para cada um, de que você só veio ao mundo para fazer aquilo. Isso é uma coisa errônea. E, na verdade, eu imagino, eu estou agora trazendo vivência, tá? Não é exatamente conhecimento teórico. Mas, de acordo com a minha vivência, como uma pessoa de quase 40 anos, eu posso dizer para vocês o seguinte, que a gente se reduziu, o ser humano se reduziu a esse tipo de pensamento de que veio no mundo para fazer uma coisa só. E por que isso? Porque vem da cultura das gerações anteriores, daquilo que os nossos pais falaram para a gente, que tem muito a ver com a questão da segurança, da estabilidade. E por que isso? Porque os nossos pais, nossos avós, vêm de uma época onde a sociedade vivia economicamente num cenário muito menos estável. Então, por exemplo, na década de 80 e 70, nós tivemos inflações que variavam diariamente. Então, você perder o emprego naquela época era muito grave. Não se falava nessa questão de você ter uma PJ para você oferecer serviço para alguém. Ou você era funcionário público, ou você tinha a sua empresa, que era muito difícil, ou você era funcionário CLT de uma outra empresa. E se você perdesse, as pessoas trabalhavam 10, 15, 20 anos na mesma empresa, né? Então, nós absorvemos essa cultura da estabilidade, de que você tinha que ter garantido o seu futuro, como se essa estabilidade existisse, quando na verdade tudo isso é ilusão. Não existe estabilidade para ninguém. Porque o que é estabilidade, né? Estabilidade, o quê? Econômica, porque você pode ser estável economicamente e não ser estável emocionalmente, porque você não faz aquilo que você quer, né? Sem divagar muito, mas é uma verdade. Então, isso é um mito de que as pessoas têm que fazer uma coisa só na vida, ou que elas só servem para fazer uma coisa. Eu, por exemplo, eu sou advogado, eu também sou empresário e também sou músico. Gosto de tocar, gosto de compor e, na minha concepção, isso faz de mim uma pessoa multifacetada e não que eu tenha que escolher uma atividade ou outra atividade, né? E aí, um dos mecanismos que a gente tem para facilitar esse processo de autodescoberta é o famoso teste vocacional, né? Quem já não fez um? Eu fiz, eu era mais jovem, né? Bem mais jovem quando fiz o meu teste, mas, de certa maneira, em função de eu já conhecer desde cedo o que eu achava que era uma potencialidade. Então, estou dando exemplo. Toda a minha família era do direito. Eu respirava aquele ar, eu gostava daqueles embates, da questão jurídica. Ao mesmo tempo, eu sempre toquei, desde os 5 anos, aprendi com meu pai, e aí tocava na igreja, nunca mais parei. Ou seja, de certa maneira, eu já sabia as coisas que eu poderia aproveitar para explorar essas potencialidades. Mas, às vezes, para algumas pessoas, o tipo de habilidade que aquela pessoa tem não é uma coisa tão latente, tão pujante. E para ela é muito importante fazer um teste vocacional, tá? Então esse teste é indicado para aqueles que ainda não conseguiram decidir qual é a carreira, o que vai fazer. E veja, é lógico que ele é indicado para as pessoas fazerem na juventude, mas nada impede que você faça na sua maturidade, tá? Porque ninguém é obrigado a ficar fazendo uma coisa que não gosta por falta de conhecimento próprio, muito pelo contrário, tá? É claro, não estou recomendando ninguém para mudar de vida, para deslargar o seu trabalho, tudo tem que ser feito com cautela. O primeiro passo, a gente vai ver no slide subsequente, é se conhecer. Se conhecer, identificar suas potencialidades, usar esses instrumentos, como é o caso do teste vocacional, é um instrumento de autoconhecimento, para que você possa tomar decisões com maior coerência no futuro, tá? Então, como descobrir qual é a minha vocação? Primeira coisa,
autoconhecimento. O que eu sei fazer? Sobretudo, o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. Porque geralmente, pessoal, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente faz bem. Isso é uma habilidade natural. Você pode achar que ela é divina, que é universal, enfim, seja de onde for, o fato é que a gente nasce com essas habilidades e quando a gente acha uma coisa para fazer que tem conexão com essa habilidade, geralmente a gente faz isso muito bem, tá? Então a primeira coisa é me conhecer. Inclusive esse processo de autoconhecimento é excelente como um controle de ansiedade, uma possibilidade de você compreender aquilo que você quer fazer para a sua vida, o que te faz feliz, tá? Sempre procurar refletir acerca daquilo que a gente gosta de fazer e acha que sabe fazer, tá? Sempre sendo realista, mantendo os pés no chão. Acreditar que sabe não é a mesma coisa que saber fazer, tá? E não existe, claro, nenhuma fórmula mágica que vai indicar para a gente a carreira que a gente tem que seguir. E a gente está vindo desse processo social também, que é a cobrança de a pessoa tem... Gente, uma pessoa de 17 anos é uma criança e ela sai do colégio e é obrigada a escolher aquilo que ela vai fazer pro resto da vida. Eu sou totalmente contra esse tipo de metodologia, mas é o que temos para hoje, né? É o que tem acontecido hoje. Meu filho tem 5 anos, quando ele tiver 17, eu vou continuar achando ele uma criança. E certamente eu olho para mim com 17 anos e penso que eu era uma criança, não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Agora você colocar uma pessoa com 17 anos para escolher o que ela vai fazer pro resto da vida dela, infelizmente é o que o mercado cobra da gente. E é por isso que tem tanta gente infeliz no trabalho, tá? Então, claro que não existe nenhuma fórmula mágica que vai dizer pra gente qual profissão que a gente tem que seguir. Então, a gente tem que se utilizar de alguns autoquestionamentos para a gente se colocar dentro de um ambiente que favoreça a gente entender quem a gente é. E quais são as questões que são preponderantes? Qual que é o meu perfil? Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? Né? Eu sou extrovertido? Eu sou comunicativo ou não? Sou uma pessoa mais tímida, mais reservada. Eu não posso colocar uma pessoa tímida e reservada para vir fazer uma apresentação dessa com vocês, por exemplo. Ainda mais se fosse ao vivo, né? Estou exemplificando, claro, existem sempre exceções, mas para modo de ilustrar aquilo que eu quero colocar para vocês, eu trouxe esse exemplo. Gosta de lidar com pessoas ou coisas? Eu vou escolher uma profissão de gestor de recursos humanos se eu não consigo lidar bem com pessoas? É uma incoerência, né? Quer lidar com o público ou prefere trabalhar reservadamente? Tem gente que adorou esse sistema de home office, as pessoas que são, em função da pandemia, as pessoas que são mais reservadas, que rendem muito mais, inclusive, trabalhando em casa, né? Quer lidar com cálculos ou com humanidades, né? Cálculo, vai ser uma pessoa que vai para matemática, para álgebra, talvez para o ramo até de tecnologia. Humanidades são pessoas que são ligadas ao direito, à medicina, à biologia, né? Faça coaching. Claro que o coaching, infelizmente, ainda não é uma ferramenta tão acessível, né? Se paga muito caro para fazer coaching ainda no Brasil, mas é sim uma ferramenta que tem disponível para, possivelmente, até no âmbito do poder público, já deva ter profissionais capacitados para nos direcionar em relação a essa demanda. E o que é o coaching? Coaching vem da palavra coach, em inglês, que significa treinador. O seu coach é o seu treinador. Logo, coaching, esse ING do final, geralmente é treinando, a pessoa que está te treinando, certo? Então, coaching é uma maneira de orientação profissional que vai conduzindo a pessoa para descobrir o que interessa a ela e o que ela quer fazer da vida, quais as expectativas profissionais que ela tem e as expectativas para o futuro dela também em relação ao modo de vida dela, né? No coaching, a pessoa pode usar o coaching como um auxílio para descobrir os recursos internos que ela tem para oferecer para o mercado, né? É óbvio que o coaching não tem resposta pronta para nada, mas ele é um fator que, trabalhado em conjunto com aquelas outras ferramentas, com o autoconhecimento, o exercício da reflexão, vão sempre te ajudar a saber melhor quem você é e te ajudar a alcançar o seu objetivo de maneira mais eficaz, sem perder muito tempo, tá? E hoje o tempo é fundamental, a gente sabe, né? Converse com profissionais formados. Então, eu tenho uma suspeita que eu quero muito ser advogado. Ficar na suspeita sem conhecer a profissão
é um perigo. Então, o ideal, porque às vezes a gente cria expectativas irreais acerca de uma profissão. A gente imagina que ela é uma coisa que ela não é. Por quê? Por causa da nossa cultura, porque a gente viu no filme, na novela, o cara com um martelinho no tribunal. E às vezes as coisas são bem mais burocráticas, mais chatas e chatas no sentido de não ser aquela beleza de filme, de novela, e a pessoa pode ficar frustrada. Estou dando exemplo da minha profissão, tá? Porque eu posso falar dela, né? Mas, de qualquer maneira, converse com profissionais formados. Então, se você tem um médico na família e você quer ser médico, pergunte como que é ser médico, para você ver se você vai encontrar na fala da pessoa aqueles requisitos que você foi buscar sobre você mesmo nos tópicos anteriores, né? Pesquisar sobre o curso, né? Então eu quero fazer um curso no Senai, no Sebrae, ou uma faculdade, ou um curso profissionalizante, então eu vou pesquisar sobre ele. Gente, como hoje a gente tem informação disponível, né? Então a gente pode se valer do Google, claro, sempre verificando a fonte, mas a gente pode se valer do Google para buscar informação no sentido de a gente elucidar se aquilo que a gente quer fazer é exatamente aquilo que a gente está pensando que é, porque nem sempre isso acontece, né? Essa dica é muito importante, você ter elementos táteis que são palpáveis, que você possa efetivamente fazer uma comparação, inclusive com outros cursos, né? Existem faculdades que até te oferecem, por exemplo, fazer um estágio supervisionado, né? Para que você possa ter maior contato com a prática no decorrer do seu curso, né? E, sobretudo, você tem que buscar as fontes disponíveis do poder público. No site do MEC, do Ministério da Educação, certamente você vai encontrar lá requisitos mínimos para cada curso, o que cada curso tem que abordar, e é o MEC quem vai determinar qual é a temática mínima a ser abordada por cada um desses cursos, tá? E aí, gente, eu vou trazer para a gente finalizar três dicas importantes para vocês. Primeiro, a gente tem aqui sites para que vocês possam fazer testes vocacionais, tá? Então a gente tem aqui o guiadacarreira.com.br, nós temos o mundovestibular.com.br e o querobolsa.com.br. Neles todos você vai conseguir fazer um teste vocacional gratuitamente, tá? Então, o teste vocacional é uma ferramenta importante para você se conhecer, tá? Visite sempre feiras, eventos relacionados ao curso ou à profissão que você quer seguir e, sobretudo, estude sempre. Sempre se mantenha atualizado, não pare no tempo, use as ferramentas de informação que eu coloquei para vocês, por exemplo, até mesmo o Google, sempre observando a fonte, para a gente não cair nas fake news, né? Então, sempre observando a fonte, se é confiável, a bibliografia indicada e sucesso para vocês, tá bom?